Então, pessoal, na aula anterior, nós vimos os conceitos de gene e alelo e todas as interações que eles podem ter, e terminamos com o conceito de fenótipo. Agora, para detalhar melhor o fenótipo, para a gente entender um pouco melhor. Então, eu posso ter um fenótipo que seja dominante e um fenótipo que seja recessivo. Então, no caso das ervilhas, a cor amarela dominante em relação à cor verde. A característica lisa é dominante em relação à característica rugosa. Por que isso é importante? Isso é importante pelos cruzamentos que o Mendel fez, que foi justamente o que nos permitiram entender como funcionam as regras. O cruzamento que o Mendel fez foi o seguinte: ele selecionou sistematicamente as plantas até ele ter certeza que elas só tinham um potencial genético, ou seja, que elas eram homozigóticas. E o Mendel, na época, chamou isso de pura. Então, ele pegou uma planta que ele tinha certeza que era com sementes amarelas e que se ela só tinha o potencial genético para produzir plantas de semente amarela. E ele pegou uma planta que ele cruzou por várias gerações e ele tinha certeza que essa planta produziria sementes verdes e que ela só tinha o potencial genético para produzir sementes verdes. Então, olha, a combinação de alelos, os genótipos, 2 alelos para a produção de semente amarela, 2 alelos para verde. Ele cruzou esses indivíduos e ele obteve uma geração que a gente chama de geração F1, que é a primeira geração. Os indivíduos eram todos heterozigotos, ou seja, os indivíduos tinham um alelo para semente amarela e um alelo para verde. E aí, nesse momento, o Mendel percebeu a relação de dominância. Ele percebeu que uma característica poderia ocultar a outra, que foi o caso aqui. Quando eu cruzei um indivíduo de cor amarela com um indivíduo de cor verde para as sementes, o resultado foram só indivíduos de cor amarela, a cor verde foi ocultada. E aí o Mendel fez um segundo cruzamento, ou seja, ele pegou os indivíduos da F1 e cruzou eles com eles mesmos para saber se realmente a cor verde ainda estava presente nesses indivíduos de forma oculta ou se ela simplesmente teria desaparecido, por assim dizer. E ele percebeu que não, que ela realmente estava nos indivíduos, oculta, mas estava, e ela apareceu na F2, certo? Então vamos lá, vamos entender. Aqui nós temos o que a gente chama de diagrama de Punnett, que é um nome do cientista que simplesmente fez uma tabela para mostrar os cruzamentos, né? O nome é complicado pra caramba, mas é simplesmente uma tabela, tá? Então vamos lá. Primeira lei de Mendel diz: cada característica é formada por um par de alelos. O indivíduo tem um par de alelos, tá aqui. Esses alelos se separam e vão um para cada gameta. Então eu tenho um gameta, outro gameta. Notem, eu estou separando as colunas para os gametas de um indivíduo, esse aqui. E o outro indivíduo também vai acontecer o mesmo caso, a separação dos alelos em um para cada gameta. Eu separei nas linhas, certo? Desde que você coloque os gametas de um indivíduo nas colunas e do outro nas linhas, não importa qual você vai pegar, vai dar certo. Então, o ponto de intersecção, o ponto onde uma linha e uma coluna se cruzam, a gente simboliza a fecundação, ou seja, a união dos gametas, o momento em que os gametas se juntam e restaura o par de cromossomo da espécie. Então, nós temos aqui. O que observamos aqui? Observamos o seguinte, que desse cruzamento nós vamos ter a origem de indivíduos homozigotos, heterozigotos e homozigotos aqui. Mas aqui eu tenho um indivíduo homozigoto para o alelo amarelo e aqui um homozigoto para o alelo de verde. Então nós teremos as seguintes proporções, quando existe uma relação de dominância, que é o caso da cor das ervilhas. A proporção fenotípica será de 1 para 2 para 1. Ou seja, eu vou ter uma parte de indivíduos homozigotos, que vão ter 2 alelos para a característica dominante, 2 partes de indivíduos heterozigotos, que tem um alelo para a característica dominante e um alelo para a característica recessiva, e um par de indivíduos homozigotos recessivos, ou seja, que tem 2 alelos da característica recessiva, certo? 1 para 2 para 1.
Então, não importa, por exemplo, se forem 200 indivíduos, a gente vai pegar e dividir esses 200 por quantos? Por 4. E uma parte vai ser de dominante, 2 partes de heterozigoto e uma parte de homozigoto recessivo. Então, essa é a proporção fenotípica, de fenótipos, de combinação de alelos. Nós também temos a proporção fenotípica, ou seja, como os indivíduos vão se apresentar, o aspecto. Nesse caso, a cor da ervilha. Então, notem, o que acontece aqui, ó? Percebam, vai acontecer o seguinte, nós temos ainda a mesma proporção que a gente viu aqui na genotípica. No entanto, o que a gente tem que observar? A gente vai observar que o indivíduo homozigoto dominante e os indivíduos heterozigotos vão produzir o mesmo resultado, nesse caso aqui, amarela. E só os indivíduos homozigotos recessivos vão produzir um resultado diferente, que seria o verde. Isso explica a proporção de 3:1, porque eu vou juntar a uma parte de homozigoto dominante com as 2 partes de heterozigotos, e aí então eu vou ter as 3 partes. Então, naquele exemplo que eu usei, né, de 200 indivíduos, então eu teria o quê? Os mesmos 200 dividido por 4, e agora eu teria 3 partes de amarela e uma parte verde, que seria então 150 e 50, né? 150 de amarelo e 50 de verde, ok?